Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta primeira edição de Sua Voz na Rádio Cairo neste ano novo, no primeiro dia do ano novo. Desejamos um próspero ano novo, feliz 2024 para todos, nossos queridos amigos ouvintes. O Cairo sempre a cidade da arte e o lugar no qual se reúnem os artistas do mundo inteiro. No fim do ano passado, a cidadela do Saladino, no Cairo, sediou a terceira edição da exposição da arte contemporânea que se realizou sob os auspícios do Ministério Egípcio do Turismo e testemunhou a participação de artistas plásticos de vários países, especialmente do Brasil. À margem do evento, a Rádio Cairo Internacional do Egito teve a maior honra de manter estas entrevistas com dois brasileiros, dos participantes na exposição que foi realizada recentemente no Cairo. Vamos agora ouvir Mônica Herone, a coordenadora da equipe dos artistas visuais brasileiros que participaram do evento, e senhor Vinícius Couto, artista visual brasileiro que participou do evento. No início, damos as boas-vindas para nossos queridos amigos brasileiros no Egito. Sempre sejam bem-vindos. Les desejamos feliz ano novo e sejam bem-vindos sempre na Rádio Cairo. Agora vamos ouvir as entrevistas. Olá. Muito obrigada pelo convite para participar dessa entrevista, Mohamed e a equipe. Meu nome é Mônica Irano, eu sou curadora de arte e também sou artista. E nesse ano de 2023, em novembro, eu fui convidada pela organização da Something Else para trazer uma exibição com um tema que eu escolhesse, mas que tivesse sentido com o tema geral da exibição que foi desenvolvido pelo diretor e curador geral Simone Jami, que falava sobre What Was, What Then. E eu fiquei muito honrada de participar disso, ter recebido esse convite. E também, junto com o apoio da Embaixada do Brasil, a gente conseguiu trazer 4 artistas do Brasil para participarem dessa exibição e também 3 outros artistas internacionais. Eu já trabalho como curadora há 8 anos, trabalhei em vários países do mundo e acho que é a 5ª vez que eu venho para o Egito, é um país que eu amo muito. E sou muito feliz de participar dessa exibição aí. Foi uma experiência muito maravilhosa, porque foi a primeira vez que eu pude participar de uma exibição em um lugar que é um patrimônio histórico da Unesco. E a Cidadela é um lugar realmente um marco muito importante na cidade. E um lugar muito interessante de se trabalhar também como curadora, porque os espaços são gigantes, então às vezes se torna um desafio também tornar o espaço um lugar, reviver um espaço, porque também tinha alguns espaços da Cidadela que estavam um pouco mais abandonados. Eu acho que a ideia dessa exibição também é reavivar e trazer mais pessoas, diferentes públicos para a Cidadela. Então foi muito interessante. Essa, na verdade, é a terceira vez que eu participo. A primeira vez foi em 2015. Eu já trabalhava no DAP 17 e 18. E naquela época eu ajudei um pouco na primeira edição. Foi uma edição bem piloto, assim.
mas já foi bastante sucesso, muitos artistas internacionais vieram, foi uma experiência muito legal. Na segunda edição, eu era a Project Manager de todo o evento, então eu trabalhei mais na parte operacional, de fundraising, apoio aos artistas e tudo mais, e dessa vez eu fui convidada para fazer a curadoria de uma parte da Bienal. Então eu trouxe 7 artistas brasileiros e internacionais, e desenvolvi uma exibição e um texto e um conceito para conectar todos esses 7 artistas. E das 2 primeiras vezes o evento foi no DAR 17 e 18 e também em alguns lugares que a Something Else tinha uma parceria com a Ismalia. E então alguns eventos, algumas exibições foram nos prédios ou apartamentos deles no centro do Cairo, e dessa vez tudo foi concentrado na Citadela. Então foi bem interessante porque, primeiro, todos os artistas estavam juntos, e segundo, que o ponto da Citadela é muito interessante, né? Porque é um ponto histórico, é um ponto muito importante, e vem pessoas de todos os públicos mesmo, porque nas outras edições era mais pessoas que eram interessadas em artes, mas eu acho que essa vez foi um mix de públicos. O fato desse evento ter sido na Citadela, que é provavelmente um top 5 destinações turísticas mais importantes do Cairo ou até do Egito, foi muito importante, porque isso fez com que diversificasse nosso público e também a gente tivesse muito mais público. A Citadela tem um giro por volta de 20 mil pessoas por dia. Então isso é super importante para todas as pessoas que participaram, né? Para os artistas em si, para os curadores, para todas as pessoas que apoiaram, para os financiadores. Então foi bem importante, eu acho, esse novo passo assim que a Something Else deu de ir para esse lugar. Eu acho que tende a crescer mais, e é muito provável que as próximas edições estejam também ali na Citadela, e isso é super importante para o crescimento do evento em si, e também para todos os artistas que estão exibindo, porque acaba trazendo muito mais prestígio e muito mais visualização para o trabalho de cada um, né? Esse evento reuniu artistas de, se eu não me engano, 35 países, e acaba sendo um intercâmbio de ideias, de formas, de técnicas dentro da arte muito interessantes. Eu adoro os paralelos que o mundo árabe tem com a América Latina, e especialmente os paralelos que o Brasil e o Egito têm, porque eu acho que eles são muitos. Começar que a gente vem do Global Sul, né? Então, existem muitas semelhanças de como os artistas mesmo se relacionam com suas obras. Eu acho que são obras muito potentes, porque elas vêm de vivências reais, assim, e elas falam sobre política, sobre sentimentos, sobre realidades que são bem particulares, assim, eu acho, desses 2 países, mas eu acho que elas se encontram em muitos lugares, assim. O povo brasileiro e o povo egípcio é muito parecido no sentido de ser muito receptivo, de acolher bastante, de fazer festa, de estar junto. E outras coisas também, não só coisas, assim, positivas, mas também negativas. Eu acho que existem muitas similaridades. E eu acho que é muito interessante ver isso, assim, nas artes. Gostaria de também aproveitar a oportunidade de falar sobre a curadoria da exibição que foi feita, né? Eu e os artistas que viemos representar, né, o Brasil e alguns outros países, meu intuito com o corpo curatorial, com o conceito da curadoria desse evento, foi falar sobre inteligência artificial e recolhimento de dados. Eu também falei um pouco sobre isso com o pessoal da AMBA, mas eu gostaria de deixar também aqui esse registro de... a minha ideia foi
questionar um pouco esse sistema que a gente está vivendo, porque de qualquer forma a inteligência artificial ela já está dentro da nossa vida e vai entrar cada vez mais. E ela é uma coisa um pouco... Ele é um mundo que ele não é muito conhecido por pessoas que estão trabalhando nessa área, né? E eu gostaria de, com essa exibição e também com a minha pesquisa, de deixar um pouco mais próximo de pessoas que não trabalham com tecnologia e também fazer com que as pessoas entendam um pouco quais são os nossos direitos e deveres enquanto cidadãos na formação desses novos futuros tecnológicos. Porque o que acontece é que a coleta de dados, a população que pensa sobre coleta de dados, sobre o desenvolvimento desses dados e sobre o uso desses dados, que são pessoais, mas que acabam sendo usados nesses veículos de inteligência artificial, eles são pensados normalmente por pessoas dos Estados Unidos ou da Europa, ou na maioria deles são homens um pouco mais velhos e brancos. E isso acaba enviesando muito o que a tecnologia pode fazer, porque a tecnologia ela é uma ferramenta neutra. O problema dela ser neutra, ou a solução dela ser neutra, é que ela pode ser o que o ser humano decidir que ela deve ser. E o problema, neste caso, é que nós, como seres humanos, e nossa sociedade um pouco falida, estamos ensinando essas máquinas a serem falidas como nós. Então, o nosso dever como artistas é imaginar quais seriam futuros diversos, não hegemônicos, paralelos para o futuro das tecnologias e da inteligência artificial. Por isso que essa exibição foi feita. Eu chamei artistas que falam sobre tecnologia, falam sobre coleta de dados de diversas maneiras. E nesta exibição eu coloquei um pouco das ideias deles e também das minhas ideias para pensar em conjunto com a população, com quem veio, sobre o futuro da tecnologia e do recolhimento de dados. Aproveito também para agradecer o convite mais uma vez de participar desse programa. Gostaria de agradecer a Something Else e o DAR 1718, que foram as pessoas que foram os órgãos, né, que organizaram essa exibição. E principalmente gostaria de agradecer a Embaixada do Brasil no Cairo, que foi essencial, crucial, porque financiou o nosso sonho aí no Egito. E a nossa participação também não seria possível sem a ajuda deles. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada aos ouvintes, felizes festas, que esse novo ano chegue cheio de realizações, feliz ano novo e até a próxima. Espero vir para o Cairo mais vezes. Olá, Mohamed. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Aqui quem fala é Vinícius Couto. Eu sou artista visual e performer e também trabalhei ao longo de 12 anos com moda e cinema no Brasil. Há 2 anos eu imigrei para a Europa, hoje vivo em Lisboa. E ao longo desse tempo, desses quase 7 anos após contrair HIV, eu venho investigando e pesquisando existências e corpos com paridades ao meu, para contribuir com o que a gente chama de ativismo, né? Ou seja, uma arte com um cunho ativista, para contribuir para a derrubada de estigmas, acolhimento e derrubadas do imaginário social sobre o que é esse vírus, né? A única pandemia do mundo em 43 anos que ainda não conta com uma vacina e não tem uma informação que abrange a sociedade de modo geral
Então, o meu trabalho ele visa desestigmatizar, ele visa quebrar os estigmas para que as pessoas consigam viver normalmente, como já é hoje em dia, aí em alguns lugares, outros não. Então, como é uma pandemia social e que ela envolve alguns grupos, algumas classes sociais, e as desigualdades ainda seguem com fronteiras de tratamento, com discriminação, o meu trabalho ele visa fazer isso. O meu trabalho na Something Else é a segunda vez que eu estive lá. Dessa vez eu levei um trabalho com investigação a partir de inteligência artificial, em conversa com o VPN, entre Lisboa e Cairo. Eu imaginava que eu ia conseguir fazer essa performance ao vivo, mas o Egito não me possibilitou que eu conseguisse trocar os VPNs, né? Então, eu tive que fazer uma chamada com um correspondente de Lisboa, que é o Roger Madureira, que é o meu produtor e quem eu já venho trabalhando há algum tempo. E o Roger fez as mesmas perguntas que eu para o ChatGPT. E ali a gente pode perceber que há um desvio, há uma dificuldade de hegemonia na informação, nesse sentido, em que é mais difícil conseguir trazer as mesmas informações que a gente tinha em Lisboa, no Egito, ou seja, isso faz com que a gente confirme de que há barreiras também na informação digital, e isso dificulta, de alguma forma, com que as informações cheguem a partir do meu trabalho. Eu fui a primeira vez em 2018 para o Egito para participar desse mesmo evento e senti dessa vez uma organização muito maior, muito mais artistas participando, e eu estive durante 23 dias observando, conversando com a cultura local e tentando me integrar ao máximo para perceber quais eram as necessidades que eu tinha de aprender e de conviver com a cena do Egito e do Cairo, principalmente. Ao longo do meu trabalho, eu tenho algumas performances exibidas na França, na Espanha, em Portugal, no Brasil, em algumas grandes instituições, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Centro Municipal de Arte Hélio de Sica, Etopia, Saragoça, na Espanha, Convent Zero, na Espanha também, Radicale 1924, na França, que é onde, em Saint-Cyr-la-Popie, que é onde aconteceu o primeiro manifesto surrealista de André Breton. Aqui em Lisboa, eu fiquei exposto durante um mês na Casa Independente e no Largo do Intendente, num projeto que chama Procurar-se, que é um projeto onde eu busquei artistas que interseccionam a minha pesquisa, ou seja, corpos que ainda fazem parte do recorte de vulnerabilidade em relação ao HIV/AIDS. E com isso eu consegui trazer mais de 40 artistas para falarem dos seus trabalhos, das suas vivências, com ferramentas artísticas, ou seja, dentro da música, dentro das artes performativas, dentro das artes visuais e também da performance, entre outros lugares que já expus, já estive, como Linha de Fuga em Coimbra e outras coisas que estão por vir aí que eu ainda não posso falar. Não, a primeira vez que eu estive na Citadela, da primeira vez foi em 2018, como eu já disse anteriormente, mas na Citadela foi muito interessante a pesquisa, né? Nós como pessoas do Sul Global, me interessa muito perceber o contraste cultural, que eu acho que é uma das coisas que mais
mais me interessa nas minhas viagens nas possibilidades que meu trabalho me dá de perceber outros espaços e territórios é exatamente o contraste cultural e não ir com o interesse de exotificar esses lugares, de perceber esses lugares sobre o contraste, mas sim tentar perceber o porquê e como é que funciona. Eu acho que o que o trabalho de arte faz é com que a gente compreenda mais as multiculturalidades e perceba e converse com as pessoas e entenda o porquê e isso é uma das coisas mais interessantes. A Citadela, como todos os lugares no Egito, é muito contrastante para nós vermos o nível de segurança, né? Todas essas questões de passar por raio-x e eles perguntavam muito se toda vez que eu ia entrar, se eu havia drone. Eu não conseguia ainda perceber por que tem uma restrição sobre drone, talvez porque tem o Museu Militar do lado, né? Mas para mim foi ótimo dessa vez. Eu gostei muito do espaço. A Citadela é realmente um lugar muito bonito, mesmo com as ruínas. Nosso trabalho do setor curatorial do Brasil estava no Palácio Vermelho, que é um palácio em ruínas. Eu fico imaginando a quantidade de histórias que tem ali, né? A energia ancestral, para mim, é uma coisa que me atrai muito e que faz muito sentido para mim, enquanto um corpo que é dissidente dentro das possibilidades de existência no Egito, está reafirmando uma existência que existe, né? Existe de uma forma ou de outra, existe no Egito. Então a função do meu trabalho também é buscar paridade entre corpos que são similares ao meu, mas que muitas vezes não pode, tem que viver no silêncio, né? E por questões e influências religiosas e com todo respeito sobre todos os tipos de filosofias e religiões, mas ainda assim é preciso de que a gente compreenda de que existem outros corpos páreos, e que esses corpos muitas vezes ficam sem acolhimento, precisam de acolhimento. Então, uma das funções do meu trabalho é perceber esses lugares. E estar ali na Citadela foi realmente muito interessante. A produção da Something Else foi muito presente, muito... atenderam muito bem as nossas necessidades. Isso foi muito legal. É muito importante que a gente tenha exibições dentro de lugares onde tem grande frequência, né, e passagem de pessoas, porque uma das funções da arte é gerar reflexão, que não sejam as reflexões cotidianas e eu acho que quando você dá de encontro com algum trabalho como o meu, eu recebi uma mensagem de um egípcio que disse que ele passou mais de 60 minutos pensando sobre o meu trabalho e que aquilo tinha havido um impacto muito grande na vida dele. Então, quando a gente está sediados com os nossos trabalhos em um lugar como a Citadela, que tem média de 20 mil visitas por dia, isso faz com que a nossa proposição, a nossa proponência de reflexão chegue em outros lugares, para outras pessoas. Eu acho que isso foi de uma sagacidade muito grande da Darby, né? E do Moataz, que é o diretor criativo, e achei espetacular, achei importantíssimo, porque isso faz com que o nosso trabalho consiga chegar a outros lugares, a outras corporeidades e a outras pessoas que não necessariamente consomem arte, né? Ainda a gente tem uma dificuldade muito grande de institucionalizar os movimentos artísticos, né? Temos ainda esse viés do elitismo que ainda diz quem é que consome e quem é que não consome arte. Então, quando a gente vê uma exposição com mais de 150 artistas do mundo inteiro estando ali
com a possibilidade de mais de 20 mil pessoas por dia visualizar o trabalho, isso é hackear de alguma forma, isso é dar possibilidade para que outras pessoas, que não necessariamente as pessoas que estão acostumadas a consumir arte, consumam. E isso é de grande importância e é de um cunho social absurdo. E isso me deixa muito contente de ter estado participando junto com tantos outros artistas incríveis e do mundo inteiro. Sim, uma das coisas mais interessantes de uma Bienal de Arte, que é quando junta artistas de vários lugares do mundo, eu acho que é exatamente isso, destacar as diferenças de pensamento, de proponências e fazer com que a gente compreenda de que o mundo ele é diverso, né? Quando hoje em dia a gente pensa na diversidade de pensamento como um problema que geram as guerras, que geram os embates, que geram os conflitos, né? Então, para mim, sempre é muito importante promover a reflexão de que imaginemos como é que seria um mundo onde todo mundo pensasse e fizesse práticas iguais, que chato seria, né? Eu acho que vem chegando um momento da gente compreender que o mundo é diverso e que a gente precisa praticar mais alteridade, praticar mais empatia e perceber que num mundo tão grande como esse que a gente vive, se a gente não compreender de que existem várias formas de pensar, várias culturas diferentes, a gente vai estar o tempo todo conflituando. Então é muito mais interessante a gente olhar do nosso ponto de partida, experiência e vivência e tentar minimamente compreender a diferença do outro. Isso faz com que a gente amplie as nossas formas de pensar e não necessariamente faz com que a gente necessite mudar a nossa forma de pensar. Então acho que isso é muito enriquecedor, a gente perceber o outro e a diferença do outro e apenas aprender a conviver. Né? Viver é conviver com a diferença do outro. Então, isso é muito importante no sentido. Eu venho do Brasil, vivo em Portugal. Aqui a gente tem um contraste cultural absurdo, mesmo sendo um país que colonizou o Brasil. E ainda assim, hoje em dia, vivendo aqui, eu tenho amigos portugueses que falam da importância do nosso corpo em Portugal. O quanto que a gente trouxe outras perspectivas. Então, eu acredito muito nessa mistura. O quanto que faz a gente refletir sobre outros lugares. A gente sair do nosso universo para imergir em universos outros. Eu acho que isso é enriquecedor demais e faz muito sentido. Agora, sobre semelhanças, eu encontrei com alguns amigos artistas egípcios que estão pensando também sobre os processos de gentrificação e que essas semelhanças elas vão se encontrando. Quando a gente trabalha com arte política de modo geral, a gente vai percebendo as necessidades e as urgências que são abordadas nos trabalhos, né? E então, eu acho que quando a gente pensa arte e política, a gente vai encontrando pensamentos similares, cada um dentro do seu acordo cultural, dentro da sua vivência, dentro da sua existência, dentro da sua pesquisa, mas que ainda assim eles vão se cruzando dentro da sua perspectiva de pensamento e de pesquisa. Então, o mundo inteiro está pensando sobre melhoria, está pensando sobre integração, sobre reintegração, sobre expropriação, né, sobre a desigualdade, sobre por que ainda há tantas pessoas tão ricas e há tantas pessoas tão pobres no mundo em que deveria ser possível existir para todo mundo de forma mais horizontal, né? Então, a gente acaba percebendo que há pessoas também pensando sobre a influência do capital no mundo hoje em dia, sobre o quanto que o tanto que esse sistema faz com que os ricos continuem ficando muito ricos e os pobres ficando muito pobres para prestar serviço para esse tipo de sistema. Então, eu acho que tudo isso me fez perceber ali outros trabalhos que também estavam sendo geradas reflexões a partir desses movimentos em que devem ser pensados com profundidade para
refações de movimentos e para que haja mais possibilidade de existência para todos os corpos que não só corpos que detêm poder. Ele acabou que termina agora, né, no dia 23, terminou no dia 23, hoje já é dia 24. Eu não sei se ele foi ocasionado para que ele termine junto com as festas, mas eu costumo pensar que, para além dos motivos religiosos e fundamentações religiosas, eu acho que a gente precisa pensar que a vida ela é feita de ciclos, de início, meio e fim, e que é muito importante a gente pensar que o novo é o agora também, e que a gente refazer as nossas estruturas mentais sensíveis e pensar por novas possibilidades de integração e de olhar para o outro com menos exotismo, com menos problemáticas, porque não é só aquilo que a gente pensa que é verdade, né? A verdade é uma construção, como diz o Foucault no próprio Ordem do Discurso, cada um tem a sua verdade. Então, o meu desejo, todo ano eu peço a prosperidade para o agora, para que a gente pare de colocar as coisas para o amanhã e que a gente faça o futuro ser o agora. Então, uma coisa muito importante é a gente perceber que tudo pode ser possível a partir do momento em que a gente consiga compreender de que somos corpos diversos e que a gente pode viver no mesmo lugar com respeito, com olhar atento e não necessariamente se apropriando da verdade. A verdade ela não é absoluta. Cada um tem a sua forma de sentir, a sua forma de se relacionar, e isso faz com que o mundo seja essa possibilidade multicultural e que traga essa beleza, esse contraste e toda essa riqueza de diversidade. Enquanto a gente não compreender de que a diversidade é uma das coisas mais interessantes que existe no mundo, a gente vai ficar se colocando em conflitos eternos, porque isso nada mais é do que uma função de um sistema que quer colocar e introduzir nas nossas cabeças de que existe só uma verdade. E a verdade, ela vem de milhares de possibilidades. Quem sou eu para dizer o que é mentira e o que é verdade? Por isso, no final de ano, onde a gente tem nossas necessidades de encontrar com as nossas famílias, eu, nesse momento, estou longe da minha família, está toda no Brasil, estou aqui trabalhando, mas estou emanando todas as boas energias, todos os bons pensamentos para as pessoas que eu amo, e eu gostaria de deixar para vocês bons caminhos e que a gente esteja cada vez mais juntos, mesmo dentro das nossas diferenças. E é isso, um abraço para toda a equipe da rádio, para vocês e para todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade também de trocar. Para nós, artistas, é sempre muito importante poder não só falar do nosso trabalho, mas também falar e levar mensagem para outras pessoas. Eu agradeço pela procura, pelo interesse, pelo meu trabalho, pela minha existência e pela minha visita ao Egito. Eu espero voltar em breve. E eu gosto muito desse país, eu tenho um respeito imenso, e uma das coisas que eu mais gosto dos egípcios é pelo interesse deles pelas outras pessoas. Eu me senti muito acolhida nesse país, já é a segunda vez que eu estou, e eu gosto muito de estar com vocês, eu gosto muito de perceber a cultura de vocês, como eu digo, né, sem exotificar, sem colocar vocês em nenhum lugar diferente. Mas uma coisa que é muito bonita e que eu espero que os egípcios nunca percam é a tolerância, é o interesse, vocês têm uma coisa muito bonita que me parece, eu não consigo encontrar a palavra agora, mas
tem uma certa... Tem um olhar muito... de um interesse muito bonito e que eu prezo muito. E eu espero voltar em breve. Um abraço e espero ver vocês todos em 2024. Até. Assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa Sua Voz na Rádio Cairo. Agradecemos muito nossos queridos amigos brasileiros e palestrantes nesta edição e sempre desejamos boa residência para os visitantes do Egito e na Terra da Arte. Muito obrigada e agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiver com vocês na locução Amel, na técnica de som Sameh, na supervisão Mohamed Abdelkamel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.